linda! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Nessa manhã de sábado, conta aí pra mim como você está. Você que está aí, ó, talvez você tá assim, Elvina, hoje tô cansado, hoje tô com o corpo dolorido, hoje eu tô um pouco jururu, hoje eu tô um pouco triste. Deixa eu te ensinar alguns exercícios fisiológicos que vão levantar a sua energia. Primeiro, você já tomou água hoje? Ó, eu tomo água. Segundo, você pode provocar uma reação do seu corpo através da fricção das mãos. Se você está cansada, se você está se sentindo com a energia super baixa, faz isso que eu estou fazendo aí, ó. Faz isso. Começa a provocar essa energia. Provoca essa energia aí. Provoca essa energia. Provoca. Que delícia! Isso é uma provocação da energia. Toda vez que você estiver cansado, que você estiver triste, que você estiver desanimado, provoca o seu corpo. Provoca o seu corpo para gerar esse movimento. Todas as coisas precisam estar em movimento. Top? Então quero desejar um extraordinário dia para vocês, porque só pessoas extraordinárias têm dias extraordinários. Escreve aí, somente pessoas extraordinárias têm dias extraordinários. Eu quero então falar para você o que você vai fazer hoje para que o seu dia seja extraordinário? O que você vai fazer hoje para que a sua manhã seja realmente intensa? Seja realmente intensa. Muito bom estar aqui com você hoje, nessa manhã. E essa manhã de hoje nós estamos na nossa sexta live. É isso mesmo? Sexta ou sétima? Acho que é a sétima, né? Nossa sétima live de hoje, de uma sequência de 14 lives. E hoje nós vamos falar sobre algo extremamente importante, que é a sua comunicação. Existe uma comunicação que precisa ser vista, que precisa ser notada, que precisa ser vivida. Ó, a Lid colocou ali 7 de 14. Obrigada, Lid, isso mesmo. Hoje nós estamos na nossa sétima live de 14 dias que nós vamos fazer essa maratona aí. Eu quero que você perceba como você vai estar lá no 14º dia, no próximo sábado. Como você vai estar? Como você vai estar lá no 14º dia? Por quê? Porque se você fizer todas as tarefas, se você colocar em prática tudo aquilo que eu estou ensinando para você, a sua vida pode ser transformada. Onde eu estava atendendo um rapaz de 18 anos de Curitiba, ele é, e eu falando com ele na terapia, e eu falei para ele assim: porque se todas as coisas que eu te ensinar aqui na terapia você não colocar em prática, você é comparado a uma pessoa que não sabe. E não adianta você falar para mim que você sabe, porque se você sabe e não coloca em prática, você é igual ao que não sabe. E aí? Então eu quero saber, você é essa pessoa? Você é essa pessoa que se sabe e não faz? Você é igual ao que não sabe. Fala pra mim, você é essa pessoa ou você é aquela pessoa fazedora que faz as tarefas? Se você sabe e não coloca em prática, você é comparado aos outros que não sabem. Então, olha ali, a Cissa falou que perdeu as outras lives. Cissa, você não perdeu nada. Todas as lives ali te salva para mim lá no meu canal do YouTube. Você pode assistir todas as outras lives lá. Então, fica tranquila que você não perdeu nada.
Então eu quero saber, você é a pessoa que sabe e não faz? Ou você vai ser a pessoa que sabe e que faz? Escreve aí para mim. Você vai ser a pessoa que sabe e que executa? Ou você vai ser aquela pessoa que sabe, mas não faz nada? Nós precisamos de caminhos novos, de pessoas novas e precisamos de resultados novos. Nós só vamos transformar a nossa vida se nós formos aquelas pessoas que sabem, que buscam novos caminhos, que buscam novas pessoas, que buscam novos resultados. Novos caminhos, novas pessoas, novas experiências, novos resultados. Talvez você está falando assim para mim, Elvina, eu estou completamente parado, eu estou completamente atarefada, eu estou completamente estagnada, não consigo resolver nada, não consigo fazer nada. Necessito de uma transformação. Então aqui está uma dica extremamente poderosa para você. Novos caminhos, novas pessoas, novas experiências, novos resultados. E, consequentemente, um novo você. Então, escreve aí, novos caminhos, novas pessoas, novas experiências, novos resultados e novo você. 5 passos para uma mudança extraordinária na sua vida. 5 passos para uma mudança extraordinária na sua vida, tá? 5 passos para uma mudança extraordinária na sua vida. E essa mudança extraordinária, ela necessita de uma comunicação. Ela precisa de uma comunicação, tá? Comunicação. Essa mudança na sua vida, essa transformação na sua vida, ela vai ser notória para as outras pessoas. Ela vai ser notória. E como é que as outras pessoas vão notar essa diferença na sua vida? Primeira coisa que elas vão perceber a sua comunicação visual e elas vão perceber a sua comunicação verbal. Então, existe uma comunicação que é falada e existe uma comunicação que é não falada, que é uma comunicação verbal e não verbal. Essa comunicação verbal é a sua aparência. Qual é a sua aparência hoje? Se você pudesse fazer igual a Cissa escreveu ali, ser espelho para as outras pessoas, como você poderia se ver hoje? Como as outras pessoas poderiam te ver hoje, no dia de hoje? Como? Como as pessoas poderiam te ver no dia de hoje? Fala para mim, será que elas gostariam do que elas estariam vendo? Será que elas gostariam do que elas estariam vendo? Será que a tua comunicação verbal e não verbal está sendo efetiva? Será que está sendo? Então, hoje nós vamos se focar num versículo-chave que vai ser Salmos 19, 14. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor. Rocha minha, Redentor meu. Então esse vai ser o nosso versículo-chave, Salmos 19, 14. Sejam agradáveis as minhas palavras, as palavras da minha boca. Sejam agradáveis a minha comunicação verbal diante de ti, Senhor. Seja agradável diante de ti, Senhor, diante da tua face, a minha comunicação visual. Que aquilo que eu possa transmitir para as pessoas seja como se fosse para o Senhor. Seja como se fosse para o Senhor. Então nós precisamos subir de nível. Nós precisamos subir de nível na nossa comunicação visual e na nossa comunicação verbal. Então nós precisamos reconhecer as nossas falhas na nossa comunicação verbal e não verbal. Escreve aí para mim quais são as falhas que você tem na sua comunicação.
visual e na sua comunicação não verbal. Na sua comunicação verbal e não verbal. Isso mesmo, Valéria. Salmos 19, 14. Isso mesmo. Então vamos lá. Que top. Isso daí, gente. Bora avançar. Então, o que eu estou mostrando para outra pessoa através do meu visual? Vocês olham para mim, o que vocês percebem? É exatamente isso que vocês têm que se olhar, que vocês têm que perceber nessa comunicação de vocês. E essa comunicação é muito importante. Essa comunicação é extremamente importante. Por quê? Primeiro, porque nós causamos memória nas pessoas. Através da nossa comunicação verbal e não verbal, nós estamos o tempo inteiro imprimindo memória nas pessoas. Se você fosse lembrar de mim, se você fosse lembrar da Alvina, o que você falaria da Alvina? O que fica registrado? O que fica registrado na sua memória? Obrigada, Cissa. O que fica registrado na sua memória quando você lembra da Alvina? O que fica registrado na sua memória das palavras da Alvina? Então, nós temos essas duas impressões na vida das pessoas, no mundo. Nós temos essas duas impressões, a impressão visual e nós temos essa impressão de memórias faladas, de palavras, né? Calma, sabedoria vem de você, calma, paciente, doçura. Então isso é o que eu transmito para vocês. Isso é o que eu imprimo em vocês. Isso é o que eu estou imprimindo da minha personalidade, da minha imagem que eu estou imprimindo em vocês. Essa é a impressão que às vezes eu não preciso nem falar e vocês já estão recebendo essa memória minha. Vocês já estão recebendo, né? Recebendo essa frequência que eu estou. Essa frequência que eu estou emitindo. Eu estou emitindo uma determinada frequência para vocês. E eu entrego isso para vocês. Gente, vamos mandar essa live aqui para uma galera? Vamos mandar? Vamos mandar essa live aqui para algumas amigas de vocês? Manda aí. Manda aí essa live para no mínimo 10 amigos de vocês. E quem tiver também o WhatsApp, manda o link também. Pode mandar o link pro WhatsApp para a pessoa só entrar, né? Manda aí essa live aí, que essa live vai ser muito importante no teu desenvolvimento, na tua transformação. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é reconhecer se essa comunicação, essa impressão, essa imagem está de acordo com aquilo que você quer ser lembrado. Eu até ontem estava conversando com uma amiga minha e ela falou assim, Alvina, a gente estava contando umas histórias e me lembrou uma história de uma pessoa que o marido tinha 38 anos e o marido o casal acordou não, a mulher acordou e o homem estava morto, o marido estava morto e o rapaz tinha 38 anos de idade e aconteceu não há muito tempo. Então eu fiquei pensando assim, eu falei assim, gente, um homem com saúde tranquila, com uma saúde praticamente boa, simplesmente dorme e não acorda? Que é isso? O que está acontecendo? E eu fiquei pensando, isso chamou a minha atenção onde? Oi, minha irmã linda, a Alda tá aqui, gente, essa Alda Pereira é minha irmã, tá? Quem quiser ir, essa é minha irmã, segue ela que ela é top demais. Então, olha só, essa mulher, pensa só, dormir com o esposo e o esposo no outro dia simplesmente não acordar. E ele estava bem de saúde, estava tudo certo e simplesmente ele não acordou, não levantou. E essa notícia
me despertou alguns pontos de reflexões. E um dos pontos de reflexões foi: se eu morresse hoje, como eu seria lembrada? Se eu morresse hoje, como eu seria lembrada? Como? Como eu seria lembrada se eu morresse hoje? Não, eu fiquei pensando, eu falei assim, será que as pessoas iriam sentir a minha falta? Será que as pessoas diriam o quê? Ah, Alvina morreu. Essa era a notícia, Alvina morreu. E eu seria lembrada como? Será que eu seria lembrada? Aquilo me despertou alguns questionamentos ontem. O que eu estou fazendo e o que eu já fiz e o que eu vou fazer está impactando as pessoas para a transformação da vida delas? A minha imagem, será que as pessoas que andam comigo, que me conhecem, será que elas desejam se vestir do jeito que eu me visto? Será que as pessoas que estão comigo, será que elas desejam falar as coisas que eu falo? Ali, a Cissa escreveu: que legado que eu estou deixando nesse mundo para as pessoas que me conhecem e que me conheceram? E como eu vou fazer conhecido esse meu legado ao longo da história? Eu fiquei pensando quando eu recebi essa notícia. Fiquei pensando, o que é isso? O que será? O que será que é esse legado que eu vou deixar? Qual é a impressão que eu estou causando no mundo? Qual é a impressão que eu estou causando no mundo? Se você morresse hoje, o que será que as pessoas falariam de você? Escreve aí em uma palavra. Escreve só uma palavra. Resume a sua história, resume o seu legado aqui na Terra em uma palavra e escreve aí: se eu morresse hoje, eu seria lembrado. Daí escreve essa palavra. Qual é essa palavra que as pessoas falariam de você? O que eles falariam de você? O que você tem feito para sua família? O que você tem feito para sua comunidade? O que você tem feito para o seu bairro? Qual é o seu legado? Qual é a sua mensagem não verbal? Qual é a sua mensagem verbal? E ontem nós falamos bastante sobre essa empatia. E para desenvolver essa empatia, nós precisamos dessa comunicação. Quando nós acolhemos uma pessoa e amamos essa pessoa, o que significa isso? Nós estamos dizendo para ela o quê? Você é aceita. Você é aceita. A Cissa falou que tem 25 anos de voluntariado e continua nesse caminho. A palavra de Deus é espalhava o amor de Deus. Incrível isso aí, parabéns. Não para, Cissa, só continua. Parabéns. É isso mesmo. Então, quando nós precisamos desenvolver a empatia, nós precisamos compreender essa emoção que o outro está transmitindo. Nós precisamos compreender essa mensagem não verbal do outro. Praticar a empatia, que nós, como falamos tanto ontem, é exatamente isso. É fazer essa leitura dessa comunicação não verbal. O que será que o outro está me dizendo sem me dizer em palavras? O que será que o outro está dizendo sem dizer? Então vamos lá. Hoje, se eu pudesse fazer uma avaliação das suas palavras, se eu pudesse fazer uma avaliação da sua imagem, que nota que eu daria para você? De 0 a 10, que nota eu daria para a sua imagem visual? Será que quando eu olho para as suas roupas, eu consigo ver o zelo? Será que quando eu olho para as suas vestimentas, eu consigo ver a excelência? Será que quando eu olho para a composição da sua imagem, eu consigo ver a coerência? Gente, até as cores elas falam.
As cores que vocês usam, elas falam com as pessoas. Por exemplo, olha só, hoje eu estou toda de preto. E geralmente eu não uso muito preto. Mas hoje eu estou toda de preto. Hoje está um pouco friozinho aqui. Tá meio friozinho aqui e eu acabei colocando um blazer quentinho e uma blusa quentinha. Então, presta atenção, de 0 a 10. Qual é a qualidade da sua imagem visual? De 0 a 10, qual é a qualidade das suas palavras? E eu falo muito assim, para você poder praticar uma comunicação assertiva, você precisa praticar uma escuta assertiva. Então você precisa escutar, aprender a escutar as pessoas. Às vezes eu posso falar para você, você está me ouvindo? Porque ouvir é diferente de escutar. Eu posso ouvir e posso escutar. Ouvir é diferente de escutar, porque quando eu me coloco na escuta, quando eu me coloco como uma ouvinte, muitas vezes uma ouvinte, ela não está preocupada com a emoção da pessoa, ela não está preocupada com o que ela pode acrescentar naquilo, com o que ela pode ajudar a outra pessoa. Mas quando eu tenho uma escuta interessada, uma escuta onde nós temos uma intencionalidade de conexão com a outra pessoa, a comunicação fica completamente diferente. Será que você sabe praticar essa escuta assertiva, essa escuta onde você se coloca ao serviço do outro, ao dispor da outra pessoa? Será que você sabe a diferença de ouvir e escutar? Quantas vezes eu já ouvi as pessoas dizendo assim, você está me ouvindo? Com uma voz extremamente irritada. Por quê? Porque realmente a pessoa só está ouvindo. Quando ela só está ouvindo, ela não se conecta emocionalmente. E o que nós precisamos para desenvolver aquilo que a gente falou ontem sobre empatia, a empatia de verdade, nós precisamos de uma escuta conectada, que gera conexão. Quando você gera uma conexão, você tem saída, você tem uma entrada e você tem um retorno da pessoa. Então você pode falar e você pode ouvir, você pode falar e você pode ser ouvido. Então o que nós precisamos? Nós temos que ter essa escuta intencional, essa escuta de conexão, que gera conexão. Muitas pessoas te ouvem, mas poucas pessoas te escutam. Se você hoje estivesse aqui comigo e você falasse assim, Alvina, eu não tenho ninguém que me escute de verdade, porque ninguém que eu falo gera essa conexão comigo. Quais são as pessoas que escutam você? Quais são as pessoas que estão interessadas nessa conexão com você? Quais são as pessoas que estão interessadas em desenvolver essa escuta? Ser só um bom ouvinte, eu vou falar para você, não faz sentido quando você quer gerar conexão, quando você quer gerar transformação nas pessoas. Ouvinte, qualquer plateia é. Qualquer plateia é ouvinte. Eu tenho tantos ouvintes. Eu tenho tantos. Gente, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Os seguidores do Instagram. Os seguidores do Instagram, eles são seguidores. Eles não geram uma conexão. Eles são seus ouvintes. Eles são só ouvintes. Agora me fala quando você tem uma conexão. Por exemplo, vou mandar vou dar um exemplo de ontem. A Ponciana ontem me mandou a tia Pom, para vocês saberem. A tia Pom aqui me mandou uma mensagem no meu WhatsApp ontem. E ela passou de ser uma ouvinte e começou a ser uma
escutadora minha. Por quê? Porque ela passou a comunicar comigo e ela começou a gerar uma conexão. Então ela sai desse nível de ouvinte, ela sai desse nível de plateia, ela sai desse nível de ser só um seguidor do Instagram e ela subiu um nível, ela começou a gerar uma conexão comigo. Era ontem à noite eu estava falando com ela no WhatsApp. Olha a diferença do que é ser um ouvinte e do que é ser uma pessoa que te escuta, que gera conexão com você. Isso aí, ó. E nós começamos um relacionamento. Então você precisa de pessoas que gerem esse relacionamento com você. Você precisa de pessoas que gerem essa conexão com você, que gerem essa troca. Então, a partir de hoje, faça uma lista das pessoas que você gera conexão e das pessoas que só te ouvem, que são só teus ouvintes, que são só teus seguidores. Vamos fazer esse combinado? Qual é a importância das palavras que você está emitindo, que você está falando, que você está emanando no universo para essas pessoas que são seus ouvintes e para essas pessoas que são os seus escutadores, que eu gosto de falar isso. Por que é mais difícil falar escutador do que ouvinte? Porque o escutador, ele precisa realmente parar para te ouvir. Ele realmente precisa parar para te ouvir. Então, sobe de nível, você sobe de nível. Eu tenho certeza que todos vocês estão aqui procurando uma etapa, melhorar uma etapa da vida de vocês. Vocês estão procurando a transformação do próximo nível. Então, vou falar para você, se você quer ir para o próximo nível, saia deste lugar de somente ouvinte e passe a ser um escutador. Igual a Suzane escreveu ali, o escutador precisa parar para te ouvir. E muitas vezes o ouvinte também ele para te ouvir, só que o ouvinte ele não gera comunicação. Não existe troca de energia, não existe troca de frequência. A pessoa que está te escutando, ela precisa gerar troca de frequência com você. Ela precisa ir para o nível que você está. Muitas vezes eu lembro de eu falar assim, Deus, eu não te escuto. Eu não consigo ouvir a voz de Deus. Eu falei isso por um período da minha vida. Por quê? Porque eu não estava conectada com Deus. Não existia essas trocas, entende? Então, se você está aqui hoje e você fala assim, Alvina, eu não consigo escutar Deus. É porque você não está na frequência onde Deus está falando. É onde a sua escuta não está acontecendo. É onde você só é um bom ouvinte de Deus. Você só é um ouvinte, não existe troca, não existe relacionamento. Toda escuta vai gerar um relacionamento. Escuta. É muito mais profundo do que ouvinte. Ouvinte a plateia é. Tá todo mundo lá ouvindo. Ai, que bom ouvinte que você é. Mas não existe troca. Você quer subir de nível? Você quer ir para um novo nível de relacionamento com Deus? Começa a ouvir. Ouvir com essa conexão. O que significa ouvir com conexão? Alvina, e agora eu estou escutando. Quando eu passo do nível de ouvinte e subo para um nível de escutador, aquele que age, aquele que tem uma ação. Escutar é estar conectado, interagindo. É trocar ideias, é trocar informação, é gerar essa comunicação.
na escuta. Lembra daqueles códigos que os pilotos falam quando eles estão falando através de rádio? Eles passam os códigos e eles falam na escuta, na escuta, na escuta. Ou seja, eu estou na mesma conexão que você, eu estou trocando informações com você. E agora vamos lá, nossa tarefa de hoje. Quando eu não estou na mesma frequência de Deus, eu não escuto a Deus. Eu preciso elevar a minha frequência e ser um ouvinte da voz de Deus. Isso aí. Isso vai precisar de uma determinada ação da sua parte. Você vai ter que ter atitudes diferentes neste âmbito, nessas situações. Então nós vamos cada vez mais melhorando, transformando a nossa comunicação. Nossa tarefa de hoje é evitar palavras negativas, evitar falas negativas. Primeira tarefa de hoje. Segunda tarefa de hoje, aprender a diferença de ouvir e de escutar. Conecta com a pessoa que você está e percebe se você está só ouvindo ela ou se você está realmente escutando ela lá na sua alma. Será que você está realmente escutando ela? Percebe essas duas diferenças. Eu sou um ouvinte ou eu sou um escutador? O escutador, ele se interessa com as palavras. Ele se interessa com a comunicação que o outro está emitindo. E eu vou dar mais uma tarefa hoje para vocês. Perceberem a imagem de vocês. Será que a minha imagem está emitindo aquilo que eu quero deixar gravado no mundo? Será que a minha imagem está emanando esses sinais de excelência, esses sinais de zelo? Será que realmente eu estou passando uma boa impressão? Eu estou registrando no mundo uma boa impressão? Se eu te encontrasse na rua, de 0 a 10, que nota eu daria para sua imagem? Será que eu estou emanando, estou registrando no mundo uma comunicação visual que impacta as pessoas, que as pessoas vão olhar para mim e elas vão falar assim, eu quero ser igual a Vina? Será que eu estou emitindo isso? A Carla falou assim, tem muitas pessoas negativas e eu fico incomodada. Carla, e agora a Carla que vai servir como nosso atendimento terapêutico diário, né? Lembra que eu falei para vocês que a primeira pessoa que fizesse uma pergunta eu iria tratar como se fosse a terapia? Então agora que eu vou falar com a Carla. Carla, a sua energia, a sua frequência, a impressão que você emite precisa ser tão forte que o negativo não seja percebido. Quando você chega num ambiente, Carla, a tua energia, o teu chegar nesse ambiente precisa causar uma mudança no ambiente. Tá? Então você precisa causar uma transformação naquele ambiente. As pessoas estão falando negativamente, com muita delicadeza, olhe para ela e fale assim, e agora? E se acontecesse o melhor? Você me falou o pior cenário, mas agora pensa comigo se acontecesse o melhor nessa história. Ou olhe para ela e fala assim, o que poderia acontecer de bom com isso? O que eu poderia aprender de bom com essa história? E aquela pessoa é muito negativa. Olhe para aquela pessoa com muita delicadeza e fale para ela assim, agora fala essa mesma frase que você falou para mim
de uma maneira extremamente positiva. Gente, eu amo o bairro. Olha que coisa mais legal. É os carros de som passando. É os barulhos. Ah, eu acho massa demais os bairros, gente. Eu curto demais. Outro dia eu tava gravando aula aqui e os caminhão do gás passando, o carro do som passando, a loja não sei do que lá que tinha promoção. E daí, para não bastar, passou um avião falando do circo, gente. Não, gente. Eu comecei a dar risada, eu falei assim, eu amo o bairro, olha que coisa mais linda. E eu parava a gravação, continuava de novo, parava a gravação, continuava de novo. Eu amo o bairro, é vida demais isso daqui, eu acho demais isso. Então vamos lá. Vocês precisam extrair da pessoa o melhor delas. Não permita que o seu ouvido seja pinico, eu sempre falo isso. Não permita que o seu ouvido seja pinico. Não dê o seu ouvido para ouvir qualquer coisa. Então eu falo para as pessoas quando elas são muito negativas, eu falo assim: e agora? Me fale essa mesma frase de uma maneira positiva. Me fale a mesma frase de uma maneira positiva. Tem pessoas que nem as perguntas elas conseguem falar positivamente. Daí eu falo para elas: me faça uma pergunta agora no modo positivo. E eu sei que pessoas são difíceis. A Patrícia escreveu ali, tem pessoas que são difíceis. Eu sei, mas ela vai se encher tanto o saco de você falar para ela: agora fala comigo de uma maneira positiva. Agora muda essa frase para uma maneira positiva. Agora faz essa pergunta de uma maneira positiva. Agora, se acontecesse algo positivo. Fala, e se acontecesse algo positivo? E se acontecesse algo bom? E o que ele fez de bom hoje? Toda vez que você encher ela de pergunta, ela vai falar assim: ai, não aguento mais você falando tanta pergunta. Daí ela vai parar de ser negativa. Patrícia, a sua sogra precisa ser transformada pela energia da sua casa. A minha casa, ela transforma as pessoas que entram. Tá? A sua casa precisa ser um lugar de transformação. Precisa ser um lugar de refúgio para essas pessoas. As pessoas estão assim no mundo inteiro. Existe milhões de pessoas desse mesmo jeito. E elas precisam encontrar em você um refúgio. Elas precisam encontrar em você um ponto de apoio. Elas precisam encontrar em você um ponto de luz. Estava contando para uma amiga minha ontem sobre uma experiência que eu tive uma vez que eu fui para a praia. Eu fui para a praia em Santa Catarina e eu e o André ficamos estudando durante 15 dias. Durante 15 dias nós ficamos estudando lá nesse prédio. E nesse prédio não tinha ninguém. Só eu e o André. Por quê? Porque era fora de temporada e estava só nós dois nesse prédio. Só nós dois estávamos ali. O prédio inteiro estava vazio. A praia estava completamente deserta. E nós fizemos uma maratonada de estudo, eu e o André. E nós acordávamos às 6 horas da manhã, corríamos 7 quilômetros, voltávamos para casa e estudávamos o dia inteiro. E a gente não foi para aproveitar a praia, a gente foi para estudar. Foi uma jornada de imersão. Então, quando nós estávamos nessa praia, os primeiros dias que a gente saiu para correr, um cachorro começou a correr junto com a gente. Era um cachorro todo branquinho. De repente, esse cachorro, ele ia passando nas ruas e ia chegando o cachorro perto dele. E ele ia atraindo esses cachorros. Esses cachorros passaram uns 15 dias junto com a gente. Eles dormiam lá embaixo naquele prédio, eles corriam junto com a gente 6 horas da manhã, eles faziam todo o percurso com a gente, eles voltavam com a gente para o prédio onde a gente estava e eles dormiam lá embaixo. E eles passavam o dia fora, né? Porque a gente ficava só estudando, eles passavam o dia fora, em outros lugares. De noite eles estavam dormindo ali. Esses cachorros, era um bando de cachorros, eu acredito que devia ter, sei lá, uns 7, 8 cachorros.
Esses cachorros passaram todos os 15 dias com a gente lá nesse lugar. E o meu marido se impressionou com aquilo. Nós precisamos ser tão ponto de referência, tão ponto de luz, tão ponto de sossego e de calmaria para as pessoas e de solução para as pessoas, que a natureza precisa sentir isso. Nós precisamos ser tão atraentes, no sentido de atrair pessoas para elas estarem bem perto de nós, que até a natureza precisa estar bem perto de nós. E eu vi aqueles animais, 7, 8 cachorros eram, e eles ficavam com a gente todos os dias. E vou falar para vocês, meu marido falou, nós não vamos dar nenhum tipo de comida para eles não acostumarem. Live é isso, né? Ó, gente, que legal. Live é uma maravilha. Então, vocês precisam ser esses pontos de apoio. Vocês precisam ser esse ponto de atração para não só as pessoas, mas inclusive os animais desejarem estar com vocês. Seja essa pessoa que as outras pessoas desejem estar com você. Seja essa pessoa que as pessoas falam assim, eu tô muito mal, eu preciso encontrar a Patrícia. Eu tô muito mal. Agora eu preciso encontrar a Valéria. Eu preciso agora encontrar a tia Pom aqui. O Velvet ficou apavorado aqui, né? Minha secretária tá chegando e o Velvet fica todo animado. Seja essa pessoa que fale assim, preciso encontrar a Denise. Por quê? Porque quando eu encontrar a Denise eu vou me sentir melhor, eu vou estar melhor. Seja você esse ponto de refúgio. A partir de hoje, começa a pensar, eu não vou mais baixar a frequência da minha casa por causa das pessoas que entrarem. Pelo contrário, as pessoas que entrarem na minha casa terão que se submeter à minha frequência. Isso é governo. Isso é exercer governo. Quando eu exerço governo inclusive sobre as emoções das outras pessoas. Quando eu realmente eu governo a frequência que eu emito e eu consigo paralisar a frequência negativa. Eu sempre declaro, na porta da minha casa, na entrada da minha casa, existe uma cortina de bênção. Quem passar por ali vai ser abençoado. Vou contar para vocês uma outra coisa super interessante que aconteceu quando eu fui viajar. Fui viajar e uma amiga minha pediu para ficar com o Velvet. O Velvet é muito fofo. E essa amiga minha falou assim, Alvina, fica tranquila, o Velvet fica lá em casa. E ela estava estudando para um concurso público. E eu falei para ela assim, então se você quiser durante o dia usar a minha casa para estudar, fique à vontade, passe o dia lá em casa estudando, em vez de ficar na casa dela, que às vezes era um pouco agitado. Eu falei para ela assim, passe o dia na minha casa. E ela veio, eu fiquei umas semanas fora e ela ficou com o Velvet. E daí eu cheguei em casa, ela me mandou uma mensagem, ela falou assim, Alvina, você não acredita o que aconteceu comigo no período que eu fiquei na sua casa. Eu falei, o que aconteceu com você quando você ficou esse período na minha casa? Ela falou assim, eu escrevi o livro da minha história. E daí eu comecei a dar risada. Ela falou assim, Alvina, eu nunca pensei em escrever nada, eu nem gosto de escrever. Mas como eu comecei a vir estudar na sua casa, eu senti a necessidade de escrever um livro e eu escrevi o livro da minha história. E eu comecei a rir, daí eu falei assim, olha que incrível, né? A frequência que existe aqui na minha casa. Eu sou escritora, eu ensino as pessoas a escreverem livros, eu tenho muitos alunos, e ela captou essa energia.
essa frequência da minha casa. E ela escreveu o livro dela. Só porque ela visitou um ambiente. Só porque ela se posicionou em um ambiente. Olha a importância do seu posicionamento. A importância da escolha que você precisa fazer para frequentar os ambientes. Frequente ambientes que vão elevar a sua frequência. Olha o poder do ambiente. Porque a minha casa tem essa frequência, a vida dela foi transformada. Olha que incrível isso. E aqui em casa estava só ela e o Velvet, não tinha mais ninguém. Olha que coisa mais linda isso. Gente, eu fiquei emocionada quando ela me contou isso. Eu achei incrível isso. Por quê? Porque a frequência, existe uma energia aqui nessa casa. Existe uma energia e eu emito isso. Então, quando as pessoas chegam aqui, elas captam essa energia. Então, vocês precisam escolher os ambientes que vocês frequentam, porque vocês vão estar conectando com energias deste lugar. Exatamente, ó. A tia Pom escreveu ali. Poncena escreveu ali. Só estarmos aqui, nós somos conectados e somos transformados pela sua energia. É verdade. Nós estarmos juntos todas as manhãs aqui já muda o seu estado. Já muda o seu estado de frequência. Eu me conecto com você. E se você passar de ouvinte para escutador, a sua vida pode ser transformada. É isso. Agora eu vou tirar aqui. Eu quero saber se vocês realmente vão desejar subir esse nível de ser meramente ouvintes, ou se vocês irão para o próximo nível, que é ser um escutador, ou seja, trocar experiências, troca de energia, tá? Tiziana. Ai, eu esqueço, toda vez eu erro teu nome, né, Tiziana? Ai, me perdoa. Então vamos lá. Ponce é o teu sobrenome, né? Então, lembrei agora, Ponce. Então vamos lá. Agora vamos ver se vocês irão mudar de nível. Agora aqui vai estar a prova para vocês mudarem de nível. Eu vou dar a prova para vocês. Eu vou dar o teste para vocês fazerem, se vocês vão mudar de nível, se vocês vão deixar de ser meros ouvintes e vão passar para o próximo nível, que é ser um escutador, ou seja, ter a minha frequência. Ter a minha frequência. Tá? É isso aí, Carla. Top. Fica com a gente que vai dar certo. Então agora vamos lá. Vamos mudar de nível. Vamos ir para o próximo nível. Eu vou dar a oportunidade agora para vocês provarem o que é mudar de nível. O que é ir para o próximo nível. Sair de ouvinte e ir para um escutador. Alguém que tem uma atitude, que é atitudinal. Que é pessoas que executam. Vocês vão começar a executar. Quando você se conecta com a pessoa e que você começa a escutar ela e que você troca experiências, você começa a ter atitudes. E é exatamente isso que eu vou falar para vocês agora. Eu vou tirar os comentários e vocês vão tirar o print dessa tela. E vocês irão escrever a frase que impactou vocês aqui. Vocês vão tirar um print e vocês irão postar e vocês irão me marcar e eu irei repostar vocês. Ou seja, nós vamos sair de meros ouvintes e nós vamos passar a pessoas agentes. Nós vamos ter atividades, ter atitudes, ter ações. Nós vamos ser agentes, ou seja, nós vamos atuar nesse caso. O que difere um agente de um agente separado, né? Na escrita, na língua portuguesa. Agente junto e agente com o A separado. O que difere? Quem sabe a diferença disso?
Quem sabe a diferença da palavra agente tudo junto e agente com o A separado? O agente tudo junto é uma multidão agente tudo junto é o quê? Vamos ver se vocês sabem. Não vou falar, vou esperar vocês responderem. Agente tudo junto é o quê? Vamos ver? Agente tudo junto? Agente sou eu e as outras pessoas. E o agente separado? Isso mesmo, o agente separado. Agente separado é a multidão de pessoas. E o agente tudo junto é uma única pessoa. Tá? Agente junto e separado, exatamente. Olha, aí a gente colocou coletividade e singularidade. Muito bem. Então, agente tudo junto. Isso mesmo, a gente tudo junto é uma única pessoa, ou seja, aquela pessoa que age. Então você precisa ser um agente. Hoje você vai ter a oportunidade de se tornar um agente tudo junto, tá? Hoje você precisa ser um agente tudo junto. Mas eu falei isso pra quê? Pra confundir vocês mesmo. Quando eu fiz assim, ó, era pra vocês serem confundidos, Suzane. Então não se preocupa, eu fiz isso de propósito. E a Suzane caiu, tá? Fica tranquilo. A gente é uma única pessoa. Agente tudo junto é uma única pessoa. E o agente separado é uma coletividade, muitas pessoas junto. Então hoje você precisa fazer exatamente isso. Você precisa sair de agente, coletividade, e você precisa ir para o nível de agente, uma única pessoa, aquela que age, aquela que tem uma ação. Ó, a Mari escreveu ali. Agente tudo junto é aquele que age. Agente tudo junto é aquele que age. Ó, pode colocar isso aí como uma regrinha para você. Agente tudo junto é aquele que age. Agente tudo junto é aquele que age, é aquele que exerce uma função. Agente separado é a coletividade que ninguém sabe o que está acontecendo ali. Então hoje você precisa sair desse nível de agente coletivo e começar a agir nesse nível de agente que age. Combinado? Então vai aí, vamos ver se você aprendeu então essa regrinha do português. Escreve aí, você é agente com A junto ou com A separado? Quero saber quem é você hoje. Para você subir de nível, você precisa ser um agente com A tudo junto. Porque é aquele que age. Não vai não, Suzane. Agente tudo junto pratica uma determinada ação. Escreve aí. Você é agente ou agente separado? Isso, Denise. Eu sou agente. Isso, agente, aquele que age. Muito bem, isso mesmo. Agente, isso aí. Parabéns. Isso, aquele que age. Aquele que age. Agente, aquele que age. Muito bem. Parabéns, exatamente, escreve aí, eu sou agente, aquele que age. Muito bem, parabéns, exatamente. Mas eu falei para confundir vocês, tá? Falei só para confundir vocês, mas tudo bem. Então vamos lá, gente, agora o que vai acontecer? Eu vou tirar os comentários e você vai provar se você é um agente ou se você é um agente na coletividade. Porque, ó, 20 pessoas aqui. Eu quero ver 20 prints dessa live com o quê? Com a frase que mais impactou o seu cérebro. Porque eu comecei essa live falando exatamente isso. Aquele que sabe e não age, não sabe. Lembra que eu falei isso no primeiro?
nos primeiros minutos dessa live? Aquele que age é aquele que realmente sabe que sabe. E aquele que não age, ele é igual à pessoa que não sabe. Entende? Então, bora lá. Eu vou tirar os comentários, você vai tirar um print agora e você vai postar. Você vai postar e me marcar e eu vou te repostar. Tira um print aí, ó. Vou fazer até umas caretas aqui, assim, pra você tirar um monte de foto aí, do jeito que você quiser. Gente, eu não me preocupo com o que os outros vão falar, então pode tirar qualquer foto, tá? Fica bem tranquilo que eu não tô nem um pouco preocupado com a opinião dos outros em relação ao nosso print. Tá? Tira a foto aí. Escreve a frase que mais impactou a sua vida nessa live de hoje e me marca que eu vou te repostar. Por que eu tô pedindo isso? Porque você precisa sair desse anonimato, você precisa sair da multidão. Você precisa sair da multidão. E eu preciso te tirar desse lugar de anonimato. Como que eu faço isso? Provocando ações em você. Quando você começar a fazer as coisas que eu vou pedindo para você aqui, você vai se destacando das pessoas. Você vai saindo do meio da multidão. Você vai se tornando aquele agente que faz, aquele que realiza. Então eu preciso que você realize. Eu preciso realmente que você faça as coisas. Você precisa agir, você precisa se destacar. Para você mudar de vida, você precisa fazer. Para você mudar de vida, você precisa fazer. Você precisa ser um fazedor. Você precisa ser um executor. Você quer sair do anonimato? Você quer ter a sua vida transformada? Então começa a fazer as coisas. Começa a se destacar. Senão não vai adiantar nada você ficar aqui comigo durante 1 hora e se você não tiver nenhuma atitude referente, um posicionamento diferente sobre aquilo que você aprendeu hoje. Seja realmente um agente que age e não um agente na coletividade. Ah, é legal, a Patrícia escreveu: aquele que sabe e não age é igual àquele que não sabe. Exatamente isso. Então, se você vem aqui, se alimenta desse conteúdo e você não tem nenhuma atitude diferente, não mudou nada na sua vida. Então, vai lá, escreve essa frase e começa já a me mandar no meu direct que eu vou te repostar. E eu quero saber se você vai querer o destaque, vai querer sair do meio da multidão. Você precisa desejar sair do meio da multidão. Você precisa começar a colocar destaque nas suas ações. Você precisa ser um agente de transformação. Tá? Você precisa realizar a partir de hoje. Agora nós já passamos 7 dias. 7 dias eu já te preparei. A partir desses últimos 7, agora nós entramos numa nova fase. Essa nova fase vai ser uma fase de execução. Execução. E é aqui que se destacam as pessoas que irão tirar proveito desses 14 dias de live e as pessoas que simplesmente vai ser só mais um monte de conteúdo aprendido e nada vai acontecer na vida delas, nada vai mudar. E eu quero saber se você vai ser essa pessoa que vai ter a transformação ou você vai ser essa pessoa que vai simplesmente engavetar mais um monte de conteúdo. Beijo no seu coração e eu te espero amanhã às 7h35.